Olá, meninos e meninas, moças e rapazes, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal pensado para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, você do ensino básico, universitário, pesquisador, até mesmo você curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo, o nosso objetivo é dinamizar o ensino público, tornar o ensino, o conhecimento mais fácil, dinâmico, já que essa ferramenta, a internet, é fantástica. Hoje o professor ele não tem o monopólio do conhecimento. Hoje o aluno ele tem o conhecimento na palma da mão dele, pelo smartphone, com dados de internet disponível, tal. Eu costumo dizer que o professor perdeu credibilidade. Infelizmente é uma triste realidade, né? O aluno hoje em sala de aula, ele está com o celular na mão, ele está com o smartphone na mão, com a internet ligada, medindo o que o professor fala pelo Google. Então o professor está falando, por exemplo, sobre o iluminismo, e ele está com o Google aberto, pesquisando sobre o iluminismo, para tentar pegar o professor em algum erro. Isso é uma triste realidade, mas ela existe. E esse aluno ele não está errado, ele está certo. Em certo ponto ele está certo porque ele é um aluno do século XXI, é um aluno conectado. Ele não é um aluno como eu fui do século XX, né? Que o professor era a minha única fonte de conhecimento, ali próxima de mim, né? E fora isso, eu tinha que ir para uma biblioteca, eu tinha que buscar nos livros com os colegas, né? Então, não tínhamos tanto acesso a conhecimento e a informação e a assuntos como nós temos hoje. Então, hoje o professor ele tem mais um papel de consultor do que como detentor de conhecimento. O conhecimento que nós temos hoje, nós professores, é mais um conhecimento voltado para o caminho a se trilhar. Hoje o professor ele não é um sabe-tudo, mas ele sabe as ferramentas, ele sabe a dinâmica do estudo. Então esse é o ponto-chave atualmente. Então aquele professor autoritário, aquele professor turrão, aquele professor que exige silêncio na sala, é um professor que ele não funciona mais. Então o professor hoje ele tem que estar mais próximo do aluno. A dinâmica, né, pedagógica, ela está ultrapassada. É preciso se repensar tudo isso. E é com esse intuito que nasceu o Sistema de Ensino Monte Carlo. A nossa didática aqui é por slide, né? Tem tudo aqui escrito e dito por mim, onde a qualquer momento você pode pausar. Suas dúvidas você pode colocar nos comentários e eu, como professor consultor, te ajudo a sanar essas dúvidas, te instruindo, né, para os estudos de suas avaliações, de seus concursos, nas suas pesquisas. Esse é o papel do professor Eduardo aqui no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, te ajudar. Dito isso, eu conto com o seu like, eu conto com a sua inscrição, eu preciso que você compartilhe os conteúdos daqui do canal com seus colegas, né, com seus iguais, porque é assim que você fortalece essa corrente, é assim que você ajuda o professor a se manter aqui no canal e a mostrar ao YouTube a relevância desses conteúdos. E para que eu continue aqui postando mais vídeos para vocês, para auxiliar nos seus estudos e no seu desenvolvimento intelectual. Certo? Fechado? Sem mais delongas, hoje nós vamos tratar sobre o iluminismo, mas o iluminismo sobre a ótica filosófica. Nós já vimos o iluminismo histórico, né? Para mais detalhes você pode ir lá na nossa playlist de história. Lá tem sobre o iluminismo, o humanismo e tal. Agora hoje nós vamos ver o iluminismo por uma ótica filosófica, certo?
Então muitas coisas daqui já é repetição, mas com uma outra perspectiva. Então vamos lá, turma. O iluminismo é o nome dado a um movimento intelectual que começou na Inglaterra do século XVII e que depois se desenvolveu basicamente na França do século XVIII. A característica que o define é o patrocínio da causa da razão diante da irracionalidade da superstição da maior parte do pensamento desta época. A gente está falando, né, do período em que a igreja ela detém o monopólio do conhecimento. Então é ela que diz o que é certo e o que é errado. E nas palavras de Kant, o iluminismo marcou a emergência do homem da imaturidade imposta a si mesmo. Então o homem ele era tido como, pela perspectiva do conhecimento científico, o homem ele era inocente, ele era imaturo, porque ele foi instruído pela igreja, pela cultura, pela tradição, desta forma. E essa imaturidade consistia principalmente da supervivência do homem ao constrangimento das crenças religiosas. A religião lhe constrangia o homem do século XVII, constrangia o homem do século XV, né? Até o século XVIII. Então, todas as questões a respeito da natureza do universo, dos seres humanos e do lugar deles no cosmos, deveriam ser respondidas em termos da autoridade da Escritura. Deveria ser respondida pelo poder da Igreja, pelo menos na Europa continental, né? Era esmagadora nessa época o poder da Igreja. Cada aspecto da vida de uma pessoa era o potencial do seu interesse e de sua ira. A Igreja Católica ela foi cruel e perversa com os seus seguidores, com os seus adeptos, com aqueles que eram contrários à religião. Então ela não era tolerante, ela era arredia, carrasca, e ficar sobre as garras da exigência da ortodoxia religiosa era correr o risco de detenção, tortura e morte. Sim, a igreja ela era ao mesmo tempo o promotor, o juiz e o carrasco. Foi nesse contexto que pensadores como John Toland, John Locke na Inglaterra, Voltaire, Diderot na França, começaram a articular a mensagem do iluminismo. E em seus termos mais amplos, essa mensagem afirmava que todo ser humano tem a capacidade de usar a razão, tá? De modo a pensar, atuar, resolver problemas, descobrir o mundo e progredir moralmente. Era um período, quando surgiu o pensamento iluminismo, era um período que se divulgou todos os crimes, corrupções e imoralidades que ocorriam dentro da igreja. Então, uma das críticas maiores do iluminismo seria contra a moral que a igreja pregava e exigia, mas não vivia. E negava que a autoridade, quer de sacerdotes, a autoridade dos textos sagrados ou da tradição da igreja, pudesse de alguma forma ser a medida adequada para a verdade. Já que aqueles que utilizavam dessas ferramentas, né, do sacerdócio, da igreja, das escrituras, eles tinham uma vida toda corrupta. E por essa razão, os pensadores do iluminismo tendiam a ser ateístas, mas eles eram também deístas, né? E pregavam principalmente a tolerância religiosa. De fato, a ideia de tolerância era o ponto central para o projeto do iluminismo. Voltaire, por exemplo, em seu tratado sobre a tolerância, defendia uma tolerância universal de todos os povos e religiões, pela razão de que devemos considerar todos os homens como nossos irmãos, já que, segundo a Igreja, segundo as Escrituras, eram todos nós, seres humanos, criatura de um mesmo Deus e filho de um mesmo Pai, então por que tanta intolerância? Por que tanta ira? Por que tanta divergência, se no fim somos todos filhos do mesmo Pai?
O iluminismo, é claro, esteve sujeito a fortes críticas. Seus críticos alegavam especialmente que, ao sacrificar a razão humana, os pensadores iluministas deixavam de reconhecer a importância da tradição, da localidade e da comunidade. Então, principalmente, quando você lida com uma moral religiosa, uma religião tida por tradicionalista, eu quero dizer, uma religião que foi passada pelos seus avós, aos seus pais e de seus pais a vocês, então você está rompendo também com uma corrente afetiva, tá? Eu que nasci num berço católico e que de repente eu rompi com o catolicismo e entrei no protestantismo, eu sofri diversas críticas. Era algo horrível, terrível e que eu não conseguia entender por que eram daquele jeito. Aquela intolerância a ponto de dizer que a única religião possível e aceita de levar o homem ao céu, se é que ele existe, seria a religião católica. Então foram coisas que eu percebi de cara uma total contradição. Ainda mais radicalmente, filósofos como Nietzsche rejeitaram completamente a ideia de que a razão teria um papel soberano a desempenhar em assuntos humanos. Eu costumo dizer que razão, emoção e tradição são coisas que têm que andar de mãos dadas. Porque senão você se torna um místico, um intolerante, um irracional e um cego religioso, um radicalista religioso. O projeto iluminista também sofreu a pressão de alguns dos mais inquietantes aspectos da modernidade, que foi o advento da globalização. Quando nesse momento eu falo de globalização, eu estou falando sobre as grandes navegações, né? Quando o homem rompe as barreiras do continente europeu, africano e asiático, e eles vêm parar aqui na América. Então, o advento da globalização deixou em evidência o fato de que nem todo mundo está comprometido com o tipo de valores liberais normalmente entendidos como a base do iluminismo. E do ponto de vista de um clérigo islâmico radical, por exemplo, supor que os valores do iluminismo sejam valores universal é só mais uma amostra do pensamento imperialista ocidental. Então, observe que, a depender da sociedade, a depender da cultura e a depender da instrução, cada qual vai ter a sua opinião. Então, nem a intolerância religiosa ela é mais aceita, como essa política tolerante do iluminismo ela também encontra resistência. No entanto, assim seria difícil enxergar a importância do iluminismo, por conta de toda essa tradição, por conta de todo esse dogma, né? Ele foi, por exemplo, em grande parte, a força motivadora da Revolução Francesa, que, embora mal sucedida em seus próprios termos, mas ela estabeleceu os fundamentos para a emergência das ideias como os direitos do homem, na cultura política dominante, né? Também contribuiu para o contexto intelectual, no qual a ciência floresceu no século XVIII e no início do século XIX. E, acima de tudo, a visão iluminista afirmava e ainda afirma a esperança em um mundo, né, unido pela capacidade de raciocínio dos seres humanos. Então, a possibilidade de se pensar, né? E para finalizar, essa frase de Robert Ingerson, onde ele diz: vamos todos almejar pelo triunfo da luz, do direito e da razão, pela vitória do fato sobre a falsidade e da ciência sobre a superstição. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Dúvidas, deixe aí nos comentários. Fiquem todos bem. Até uma próxima. E nunca se esqueçam, jamais se esqueçam, que conhecimento é poder.